E aí, pessoal, vamos começar agora a nossa 10ª aula do nosso curso de Excel, que vai tratar agora de gráficos, tá certo? Que é uma parte muito importante do Excel, tá certo? Onde você pode visualizar os seus dados fora os números, ter uma imagem mais visual em si, que você pode alterar os gráficos, fazer diferentes tipos de gráficos. O Excel tem um monte de tipos de gráficos, tá certo? Então aqui a gente vai aprender a mexer com um tipo de gráfico, né? Espero que vocês tenham curiosidade de aprender mais sobre os próximos tipos, mas sempre lembrando que eles funcionam de maneira parecida. Então se você aprender um e praticar um pouquinho, você vai conseguir aprender os próximos, tá certo? Então, aqui na nossa planilha da aula 10, o que é que está acontecendo? Eu tirei diretamente do site da nossa Agência Nacional de Águas dados de precipitação no bairro, na estação do bairro do Tabuleiro, tá certo? Então, aqui no Tabuleiro da cidade de Maceió, que é um bairro daqui, né? Tem uma estação meteorológica, e aí para cada mês de cada ano são medidas aqui. Por exemplo, para cada dia eu tenho a quantidade de precipitação em milímetros, tá certo? Então aqui, ó, no mês de junho de 2019, eu tive no dia 1 6 milímetros de precipitação, no dia 2 tive 0, no dia 3 eu tive 2,8, e eu tenho a série histórica que vai de 2019 até... Vamos descendo, até 1961, tá certo? Então eu tenho essa série histórica inteira, e o que eu quero com isso é ter uma base de dados original que vocês podem trabalhar aí durante a vida profissional de vocês ou com qualquer outra tabela, que vai ser a nossa base de dados que vai servir para a gente fazer o nosso gráfico, tá certo? Então eu quero fazer o gráfico de chuva de um mês específico, tá certo? Então cada linha dessas representa um mês, vocês podem ver que já começa aqui no dia 1 de cada mês, e cada linha dessas representa um mês. Eu quero fazer um gráfico em que o eixo X vai ser o dia e o eixo Y vai ser o tanto de precipitação que teve nesse dia em milímetros, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que escolher um mês, né? E aí eu escolhi o mês de setembro de 2015. Então como é que eu faço para pegar esses dados e trazer aqui os dados de precipitação para cá? Então a coisa que eu posso fazer é chegar aqui na minha base de dados e procurar o ano de 2015, o mês de setembro, e aqui nessa parte aqui eu copiar os dados que vão me dizer, por exemplo, a precipitação que teve em cada dia. Sendo que eu não sei aqui onde é que termina, né? Onde é que está o dia 30. Eu não consigo ver porque o índice da minha tabela não está aparecendo. Então o que é que eu posso fazer para resolver isso? Existe uma coisa no Excel chamada congelar painéis, que a gente pode congelar a primeira linha ou a primeira coluna para ficar aparecendo sempre, não importa o quanto a gente role para baixo ou para cima, tá certo? Então o que a gente pode fazer? Estando aqui na nossa página inicial, eu quero que vocês ajeitem aqui a barrinha de visualização do Excel para a primeira linha que aparecesse é essa linha 13 aqui. Então eu vou descer aqui, ó. Primeira linha que está aparecendo é a linha 13. Aí eu venho aqui em exibir, congelar painéis e congelar a linha superior. Então ele congelou essa minha linha aqui, eu não consigo subir mais, tá? Mas como era o começo da minha tabela, não tem problema. E agora, por mais que eu desça, eu vou sempre estar vendo aqui qual é o meu índice aqui em cima, tá certo? Então agora para eu chegar aqui no 2015, então 15 mês de setembro, eu posso vir aqui, ó, dia de chuva 1 foi aqui, e aí o dia de 30 de chuva foi aqui. Então, o que é que eu poderia fazer? Copiar. E aí quando eu chegar aqui, como é que eu faço para passar esses dados que estão em forma de linha para a minha forma de coluna aqui que está na minha tabela? Posso fazer o seguinte, em vez de simplesmente apertar um Ctrl V para colar, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na minha primeira linha e vou aqui nas opções de colagem, nessa setinha aqui embaixo que tem na página inicial. E aqui tem, nessa primeira parte, um monte de opções de colagem. Eu vou pedir para ele colar transposto, tá certo? O que ele vai fazer é colar os valores que estavam em linha, agora em coluna, tá certo? E aí, feito isso, eu tenho que ajeitar a formatação, né? Então eu posso fazer aqui, ó, pensar de formatação. Peguei dessa coluna, mandei para essa. Perfeito. Então já tenho as informações que a gente precisa fazer para o nosso gráfico. Eu tenho os dias aqui que já estavam prontos e tenho a precipitação. Então, quando a gente vai fazer o gráfico, a coluna que está mais à esquerda vai ser a coluna do eixo X e a coluna que está mais à direita vai ser a coluna do eixo Y, tá certo? Então, como é que a gente pode fazer aqui, ó? Selecionar tudo, inclusive o cabeçalho da minha tabela, tá certo? Eu venho aqui em inserir, e aí eu venho aqui, tem um monte de tipo de gráfico, como vocês podem ver aqui na parte de gráficos. Eu vou inserir gráficos recomendados, e aí tem um monte de gráfico, e ele recomenda alguns gráficos, dependendo do meu tipo de dados,
Eu posso ver aqui todos os gráficos que tem, vocês podem ver aqui que tem uma infinidade de gráficos, mas eu vou aqui nesse recomendado, um gráfico aqui de linha. Eu dou um OK aqui para criar o gráfico. Vocês podem ver que ele criou aqui pequenininho, a gente pode arrastar ele aqui, se a gente pegar no cantinho dele e se a gente pegar aqui no cantinho dele e arrastar com o nosso cursor, quero que ele apareça aqui nesse painel verde, então vem aqui no cantinho. E para aumentar o tamanho dele, vem alguma dessas bolinhas, como eu quero aumentar na diagonal, eu seguro aqui e arrasto para aumentar o tamanho do meu gráfico, tá certo? E aí eu vou dar um zoomzinho aqui melhor para a gente poder ver o que está acontecendo. E aí vamos trabalhar um pouquinho agora com a formatação desse gráfico, tá certo? Digamos que eu não gostei muito dessas bolinhas que estão aparecendo. Então o que eu posso fazer para mudar? Eu vou selecionar aqui meu gráfico, e aí eu vou aqui na parte de formatação e design, que são onde é que eu vou mexer. Aqui eu quero mudar o tipo de gráfico para ser um gráfico que só tem as linhas sem ter as bolinhas. Então agora estão só aparecendo as bolinhas. O que eu posso mudar mais? Eu não gostei dessa grade aqui no fundo. Inclusive tem alguns modelos aqui pré-definidos que vocês podem usar, tá? Eu vou escolher aqui, esse modelo aqui tá bom para mim. E agora vamos lá. Aqui quando a gente aparecem 3 barrinhas aqui. Essa barra que tem o mais, aparece uma série de coisas que a gente pode incluir ou tirar do nosso gráfico, tá certo? Então se eu apertar o mais aqui, vou diminuir um pouquinho o zoom. Vai aparecer os eixos, no caso o eixo X e o eixo Y, podem ser títulos para os meus eixos. Então, no caso eu quero fazer isso, o título do meu eixo Y vai ser precipitação em milímetros. E aqui eu tenho o título do meu eixo, que vai ser dia do mês. Tá certo? Eu vou fechar isso aqui por enquanto. Agora, o que é que eu mais posso incluir no meu gráfico? Eu quero colocar aqui, por exemplo, uma legenda dizendo o que é que essa barra aqui está significando. Tá certo? Então, eu venho aqui em mais, ó. Rótulos de dados vai me dar as informações de cada ponto que eu tenho, tá vendo? Eu quero incluir aqui uma legenda, tá? Então, essa legenda está dizendo que a minha linha azul é a minha linha de precipitação, tá certo? E aí, caso eu tenha outros gráficos aqui, vai ter outra legenda aqui com outra cor, dizendo o que é que essa outra cor vai representar. Aqui no gráfico, eu posso colocar no título do meu gráfico como precipitação mensal. E aí tem um monte de coisa que a gente pode alterar no nosso gráfico, certo? Por exemplo, se eu quiser mudar essa área de plotagem aqui, porque o gráfico realmente está sendo plotado só nessa partezinha daqui, tá certo? Então eu posso incluir, encurtar, diminuir, posso mudar aqui o fundo, se eu apertar aqui 2 vezes, ó, ele posso mudar o preenchimento, colocar um preenchimento sólido, colocar uma borda nessa parte de plotagem, posso fazer um monte de coisa. E o mesmo vale, por exemplo, para o meu eixo. Se eu selecionar 2 vezes o meu eixo aqui, eu tenho as opções de eixo, que eu posso definir as opções de texto, por aí vai. Tenho as minhas opções da minha série, que eu posso mudar a cor, posso mudar o ângulo, posso mudar onde é que ela está sendo plotada, sendo o eixo principal ou secundário, mas como aqui só tem o eixo principal, vai ser só aqui mesmo. E aí tem um monte de coisa aqui para vocês procurarem, tá certo? Outra coisa que eu quero incluir também aqui, eu quero que apareçam os rótulos dos dados, né? Eu quero saber quanto tem em cada um deles. E ele tem minhas opções de rótulo, caso eu queira mudar alguma coisa, tá certo? Então é basicamente isso de gráficos, eu acho que é bem simples e o resto vocês precisam saber. Por enquanto é só irem mexendo aí nas opções de formatação. E agora eu tenho outra proposta para vocês que é a seguinte. A gente tem uma base de dados grande demais para a gente estar fazendo um gráfico só sobre um mês de um ano, certo? Então eu quero propor que a gente faça um modelo em que o gráfico vai funcionar para qualquer mês e para qualquer ano do nosso banco de dados, tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, baseado nessa data aqui de setembro de 2015, fazer um PROC-V para procurar aqui essa data, e procurando essa data a gente encontra automaticamente a precipitação em cada dia de chuva. Então vamos ver como a gente pode fazer isso? Primeiro, percebam que aqui a data está em formato numérico, e aqui a gente colocou em formato de palavra, né? Está setembro em vez de mês 9. Então como a gente pode facilitar isso aqui? Precipitação registrada no mês... E eu vou diminuir um pouquinho a fonte. Selecionar tudo, diminuir um pouquinho a fonte. E aqui em vez de setembro eu vou colocar mês 09. E aí de 2015. E outra coisa que eu preciso mudar é... Deixa eu arrastar um pouquinho aqui para deixar um pouco maior. Agora o que eu tenho que me preocupar é... Como é que eu passo esse 9 de 2015 para esse formato aqui de 1 do mês de 2019? O Excel tem uma função que se chama igual à função data, que se eu der o dia, o mês e o ano, ele me fornece a data naquele formato, tá certo? Então, qual vai ser o ano? Eu vou tirar daqui
qual vai ser o mês? Eu vou tirar daqui. E o dia, vocês podem perceber aqui, que sempre começa do dia 1, né? Então eu vou colocar aqui, ó, dia 1. Ele já me fornece a data no modelinho que estava lá, tá certo? Eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Tá aqui, 1/9/2015. Então eu já posso fazer um PROC-V lá. Como é que eu faria esse PROC-V? Ó, o valor que vai estar aqui vai ser igual a PROC-V. Qual é o valor que eu estou procurando? Estou procurando esse valor aqui. Qual vai ser a minha matriz tabela? Minha matriz tabela está aqui na minha planilha do histórico de chuvas, né? Se eu subir aqui e vir aqui no começo, lembrando que a minha matriz tabela, como é um PROC-V, tem que começar aqui da coluna que eu estou buscando, tá? Estou procurando através da data, então eu tenho que começar por aqui e eu vou até o final, na horizontal e na vertical também, para preencher todo o espaço. Então aqui eu tenho a minha matriz tabela. O índice, como é que vai ser? Lá eu estou no dia 1, tá certo? Então aqui, ó, se eu der um zoom para vocês verem, deixa eu ver aqui. Dá para ver aqui que é o dia 1, né? Não consigo dar o zoom agora. Então, vamos ver aqui qual é o índice do dia 1, contando que a data é o meu índice 1 da minha tabela. Então aqui é o índice 2, aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o índice 12, tá certo? Então, aqui é 12, ponto e vírgula. E aí, é verdadeiro ou falso? Eu quero a correspondência exata com a minha data ou eu quero uma data aproximada? Como eu estou procurando pela data exata, eu vou colocar aqui falso e vou dar um fechar para dar um enter. E aqui ele já encontrou certinho o 10,6, porque a data é a mesma, tá certo? Sendo que aqui, se eu quiser usar a alça de repetição, eu tenho que travar duas coisas. Eu tenho que travar a minha célula de referência para não descer. Então, eu chego aqui no começo dela e aperto F4, ele travou aqui, ó, minha coluna. E eu tenho que travar também as células de começo e final da minha área lá, da minha matriz de entrada, tá? Então, aqui vai ser F4 também para travar essa, F4 para travar essa, porque essa tabela vai se manter, não importa quanto a gente desça. Dá um Enter. Se eu arrastar para cá, ele vai encontrar tudo 10.6. Por que ele está encontrando tudo 10.6? Porque eu não estou mudando o índice, né? Aqui o índice está 12, aqui está 12, está 12. Então ele está sempre indo para o dia 1. E eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele vá aqui para o dia 2, que seria o índice 13, para o dia 3, que seria o índice 14. Aqui vai ser 15, aqui 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 41, finalmente 42. Terminamos o nosso gráfico, tá certo? E agora, se eu mudar aqui para o mês 10, ele já vai calcular automaticamente o gráfico do meu mês 10 de 2015. Se eu mudar o meu ano para 2020, ele já muda. Não tem o 2020, né, na minha tabela lá. Então, se eu mudar aqui para 2018, ele encontra também. Se mudar aqui para 2016, ele vai encontrar também, tá certo? Então, eu já tenho algo muito mais complexo que vai servir para minha base de dados inteira. Só vou ajeitar aqui para cá. E aí, voltando ao problema de estar do jeito que está agora, né? Se eu colocar aqui ano de 2020, como eu já coloquei, ele não vai encontrar, tá certo? Então, se eu colocar, por exemplo, 1500, ele não vai encontrar também, ele vai dar erro. E o que eu posso fazer para resolver esse problema aqui? Vou fazer uma lista, tá certo? Então, aqui, ó, se eu colocar os valores 1, 2, 3, se eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. 1, 2, 3. E arrastar para baixo aqui até o 12. E agora eu quero fazer o que mais? Quando é que começa, quando é que acaba? Ó, começa no ano de 1961, termina no ano de 2019, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 1961, 1962, 1963. Já tenho referência suficiente para repetir aqui. 2019 está aqui. Então eu fiz isso aqui para criar duas listas. Eu vou criar uma lista que se chama mês e vou criar outra lista que se chama
ano. E aí, com isso, aqui na parte do meu gráfico, eu posso trocar essa célula aqui. Eu venho aqui, seleciono a minha célula, venho em dados, validação de dados, eu quero permitir uma lista. E aí, qual vai ser a fonte da minha lista? Vai ser igual a mês, que foi o nome daquela lista que eu criei lá. Tá? Então, se eu der um OK aqui, ó, agora os meses vão estar aparecendo aqui e eu vou poder estar escolhendo eles através de uma lista. Não vou poder escolher nenhum mês absurdo. O mesmo para os anos eu posso fazer. Vou criar uma validação de dados, permitir uma lista e a fonte é igual a ano. Foi o que eu criei lá. Então agora aqui só vão aparecer os anos que tem dados. Então se eu chegar aqui em 1976, ele já criou. E aí eu posso sair brincando aqui e mexendo como eu quiser. Já tem um gráfico bem interessante que eu posso sair pesquisando e fazendo essa pesquisa do que aconteceu em cada ano. Tá certo? Se vocês tenham gostado, pratique um pouquinho de gráfico, é uma parte muito importante. Tem muitos tipos de gráficos aqui, tem gráfico de pizza, gráfico de dispersão, gráfico que você pode fazer aproximação linear, né? Você pode fazer esse tipo de coisa que é muito importante, especialmente para a área da engenharia, que você pode fazer linhas de tendência e por aí vai. Então, procurem exemplos para ficarem antenados nesse sentido, tá certo? A próxima aula vai ser a aula de impressão, que vai estar saindo já já, mas até a próxima.